Nós vamos trabalhar agora com a questão da confiabilidade. Veja que nós temos aqui um banco de dados que consta o ID, que é o número de entrada de cada uma das respostas aqui, né, das pessoas que participaram desta pesquisa. Temos também a idade das pessoas, como essa segunda coluna ou variável. Temos o gênero de cada uma das pessoas, entre feminino e masculino. E temos também algumas respostas aqui ao um questionário sobre personalidade. Temos ali, ó, E1 como fator de extroversão do Big Five, N como neuroticismo e por aí vai. Depois, quando você tiver acesso a esse banco de dados, você pode mexer com as outras variáveis, mas o mais importante aqui é entender que nós temos uma série de respostas a uma escala que trabalhava com personalidade Big Five e nos interessa particularmente essas respostas que foram dadas ao fator E ou à dimensão E, nomeada aqui como extroversão. Vamos trabalhar um pouco com a ideia de que nós temos cerca de 10 variáveis que mensuram o fator ou dimensão extroversão, mas imagina que nós quiséssemos combiná-las em algo um pouco mais constante ou confiável. Eventualmente, nós precisaríamos avaliar a confiabilidade ou consistência interna dessas nossas variáveis aqui. Para isso, então, no Jamove, nós vamos em Factor, selecionamos Reliability Analysis, e ao selecionar essa opção aqui no programa, nós temos então aqui a janela com o nosso banco de dados, as variáveis que podemos entrar para fazer a análise de confiabilidade. Vamos entrar aqui, por exemplo, com as nossas variáveis I, que são aquelas que dizem respeito ao fator extroversão. Então, nós vamos selecionar aqui cada uma delas. Vamos aqui do E1 até o E10, colocando cada uma dessas variáveis. Você pode selecionar segurando Ctrl todas simultaneamente. É que estou com um probleminha aqui no teclado, então estou jogando uma de cada vez. E aqui está, nós colocamos então todas as variáveis de E1 até E10 para a nossa análise de confiabilidade. Automaticamente o programa já começa o cálculo do alfa de Cromba, e aí nós podemos aguardar o resultado. O alfa de Cromba identificado para esse conjunto de variáveis foi menos 0,261, o que é um valor bastante ruim. Vamos ver então o que nós podemos trabalhar aqui. Uma outra opção que nós temos para trabalhar aqui é com o ômega de McDonald's. Vamos clicar aqui e o programa então já fará este cálculo. Um valor de 0,33, que também é bastante inadequado, até dependendo da sua perspectiva de análise, ao menos em psicometria, dá para conseguir às vezes valores mais razoáveis. Vamos então aqui verificar outras coisas. Quem sabe a média desvio padrão possa nos dar um pouco mais de ideia sobre esse fator neste banco de dados. A média foi de 3,08, então, enfim, as pessoas poderiam marcar de 1 até 5, ficaram por volta de 3. É uma concordância até razoável. E o desvio padrão foi de 0,3, então foi menor do que a escala de resposta, né? Menor do que um ponto da escala de resposta. Vamos ver quais outras informações nós podemos retirar aqui dessa análise. Eventualmente, deixa eu ver. Nós podemos aqui, ó, ver se tem como melhorar esses indicadores se nós retirarmos algum item. Para isso, nós clicamos aqui em Item Statics. Vamos olhar em relação ao procedimento do alfa de Cromba. Você pode fazer a mesma coisa em relação ao ômega de McDonald's. Aqui nós temos então qual seria o valor de alfa se nós retirássemos qualquer um destes itens aqui. Notem que não temos nenhuma melhoria substancial. Os itens continuam saindo, mas mantendo os índices de forma negativa. Talvez observar as correlações, e aqui temos a opção de Correlation Bitmap, pode nos dar alguma indicação do que fazer. Vamos selecionar então esse pedido de correlações. Nós temos aqui então as correlações entre cada um dos itens, por exemplo, o item 9 com o item 10. Temos o item 2 com o item 3. Temos o item 1 com o item 3. Enfim, uma série de correlações. E, para esperar uma maior consistência, nós gostaríamos que aqui tivesse tudo verde, ou que as correlações entre esses fatores para compor o alfa de Cromba, ou meu score fatorial ou score componencial,
ou um score de forma geral, estivesse então todo correlacionado, todo associado. Ocorre que neste banco de dados, nem todas as variáveis deram este valor. O que será que está acontecendo? E a resposta é bastante simples. Veja que aqui em cima temos uma nota. Esta nota demonstra que os itens 2, 4, 6, 8 e 10 têm uma correlação negativa com o valor total da escala ou com o score que nós estamos pensando em gerar. Isso acontece às vezes quando os itens têm um conteúdo negativo, então o padrão de variação fica negativo mesmo, ainda que os itens sejam confiáveis ou consistentes para esta escala, para este fator, para esta dimensão, ou para este número que você está tentando gerar aí de forma a agrupar todos esses 10 indicadores. Para corrigir isso daqui é bastante simples. Como a base deste nosso software é o Psychic, em relação à análise de confiabilidade, então basta vir aqui e lançar as variáveis que estão demonstradas como negativas, que no caso é E2, E4, E6, E8 e E10. Ao fazer isso daqui, automaticamente a escala de resposta dessas escalas é invertida, e isso permite uma estimativa um pouco mais razoável e adequada em relação ao alfa de Cromba e ao McDonald's. Comparado ao SPSS, é muito mais fácil fazer isso daqui aqui. Às vezes no SPSS você teria que transformar as variáveis dentro do programa e dificultar o seu banco de dados depois para análises posteriores. Veja como no Jamove é muito mais simples. Ao fazer essa inversão, então, há uma denotação de escala invertida aqui, nesse nosso output. Veja que a 2, 4, 6, 8 e 10 estão invertidos. E agora, os nossos índices foram otimizados. O alfa de Cromba saiu de valores negativos para 0,89 e o McDonald's saiu de 0,30 para 0,89. Aqui, então, nós temos valores que são substancialmente importantes, adequados. E se você ainda não entendeu bastante bem em relação à interpretação de confiabilidade, tente pensar como se fosse uma correlação. O quanto que esses nossos itens se correlacionam com esse nosso possível score que será gerado ao agrupar os itens de 1 até 10. Está bem? Então, quanto maior aqui este valor, melhor seria até o limite 0,99. Como nós fizemos esta correção aqui, veja que o heatmap também foi corrigido. Agora nós temos então todas as correlações verdes ou positivas, né? O que não significa que no banco de dados esteja dessa forma. Somente nesta análise aqui que foi empregado de maneira a corrigir, tá bom? Então tome nota de que você faz a correção para análise de confiabilidade. Para as análises posteriores você precisa tomar nota dessa correção e empregá-la caso seja necessário fazer a inversão do score em outras análises. O banco de dados continua intacto. Eu queria, por último, chamar a atenção de vocês de que olhar a confiabilidade é apenas um dos passos que nós temos para pensar na possibilidade de agrupar indicadores, itens, enfim, variáveis. Geralmente não é a forma mais adequada, apesar de possibilitar uma certa compreensão de que as variáveis têm algo em comum, uma certa relação. Nós trataremos então sobre análise fatorial e análise de componentes principais em um momento posterior, para que você entenda formas mais adequadas e robustas de evidenciar o quanto que as variáveis realmente indicam uma coisa comum. Nos vemos em breve. Para a confiabilidade era isso, e até mais.